meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre juros compostos. Vamos focar nisso através de um exemplo, é para ser curto e rápido, a respeito então desses juros compostos que são reaplicados sempre. Para isso a gente vai utilizar a fórmula de juros compostos mais simples que a gente encontra no Google. Tem fórmulas mais complicadas que utilizam períodos de tempos, etc. Vocês podem procurar e vão encontrar fórmulas diferentes, mas essa aqui é uma das mais simples para a gente poder trabalhar, tá certo? Algumas coisas ainda no conteúdo de ensino fundamental serão aplicadas, mas nem tudo. Por exemplo, descobrir qual que é o tempo não acaba sendo conteúdo do ensino fundamental, acaba sendo conteúdo do ensino médio. Então, algumas coisas acabam não caindo nesse conteúdo, alguma parte dessas letras, por causa do conteúdo ser mais de ensino fundamental, quando a gente fala de juros simples e juros compostos. Tá certo? Então, vamos para a questão. Vamos ler primeiro totalmente ela e depois a gente vai marcando as informações importantes. Quanto tempo terei de aplicar hoje num fundo de renda fixa para que, ao final de 10 anos, há uma taxa de juros compostos, então aqui ele nos dá a fórmula que a gente vai precisar, de 1,3% AM, AM seria ao mês, ok? Haja um montante de R$100.000. Então eu já comentei para quem assistiu o vídeo dos juros simples que é importantíssimo a gente entender que o tempo precisa, tanto no índice quanto no tempo, estar definido no mesmo tipo de tempo. Veja que aqui nós temos ao mês, mas o tempo está em anos. Por ele estar em anos, isso nos faz com que tenhamos que alterar essa informação, seja ela ou a parte dos anos ou o índice até mesmo que está ao mês, a gente transforma daí multiplicando por 12 para poder descobrir ele em anos. Então, qualquer uma das duas opções seria uma opção. Mas o mais fácil que eu creio aqui para fazermos seria trabalhar os 10 anos como meses, tá certo? Vamos separar as informações, começando então com M. Temos o montante? Sim. A primeira informação que ele quer, que ele nos dá aqui, é para que haja um montante de 100 mil. Então, o montante é 100 mil. Tendo 100 mil aqui, nós também temos a informação do juros, tá? Nosso índice, que é 1,3% ao mês. Então, vamos colocar aqui 1,3% ao mês. E o nosso tempo, nós podemos colocar aqui 10 anos, que a gente pode transformar ele para meses, multiplicando por 12, né? Então, nós teríamos ali 12 vezes 10, 120 meses, ok? Então, temos 120 meses para poder trabalhar nessa fórmula. E a pergunta é qual? Vamos reler para poder entender. Quanto terei de aplicar hoje num fundo de renda fixa? Então, quanto que eu terei de aplicar? Essa aplicação é o capital. Então, o que a gente quer saber é o capital. Mas a gente também não tem informação dos juros. A gente não sabe quanto que é. Mas veja que nossa fórmula, ela não precisa necessariamente dos juros. Então, nesse caso, a gente nem vai precisar utilizar, porque a gente não quer saber e não temos ele como informação. Então, substituindo os valores, nós temos o montante sendo 100 mil. Então, vamos colocar aqui, igual ao capital, que eu não sei quanto que é, então a gente vai colocar com o símbolo do C. E daí a gente reescreve o valor de 1 mais o I, que seria a taxa de 1,3%, que eu vou escrever de novo. Para quem assistiu o vídeo do juros simples, vou escrever em formato de fração para poder facilitar o meu cálculo. E aqui eu vou escrever o tempo em 120 meses. Certo? Então, se a gente faz esse cálculo, 1 mais 1,3% elevado a 120, a gente vai precisar de calculadora. Não tem como trabalhar juros sem calculadora. Então, ela é nossa aliada nesse caso. Abrindo aqui a calculadora, vou arrastá-la aqui para o cantinho para a gente poder trabalhar, nós teremos
Começamos com a parte que é mais importante, que seria a divisão, né? Primeiramente a gente faz a divisão, depois a adição. Então, 1.3 dividido por 100, a gente aperta igual, vai dar 0,013. Soma isso mais o valor de 1 inteiro, nós teremos 1.013, e isso a gente vai precisar elevar a 120. Para isso, a gente vai precisar da calculadora científica, ok? Que vai ter um botãozinho assim, ó, XY, que a gente vai clicar nesse botãozinho e vai elevar ele a 120. Quando a gente eleva a 120, vai dar esse número grandão, 4.711,22, mais um monte de número. Então, esse número a gente escreve aqui. Eu vou escrever os 4 primeiros dígitos para a gente poder representar. Então, seria 4,7112, ok? Então, C vai multiplicar por 4,7112. E isso aqui é igual tudo a 100 mil. Feito isso, para a gente poder descobrir o valor de C, a gente precisa passar para o outro lado, tirar o 4 daqui para deixar sozinho o nosso valor do capital. Logo, passando para o outro lado, fazendo a operação contrária, ele vai fazer a operação de divisão. Ao dividirmos, então, 100 mil por 4,7112, aquele monte de número, vou colocar aqui na calculadora para a gente e vamos ter o resultado. Aí cancela já aqui. Então, ficaria 100 mil dividido por... Eu vou colocar aqui entre parênteses para a gente pegar o número ele completinho e ter ele mais preciso, que seria o 1.013 elevado a 120, que daí a gente tem o número completo, e termina aqui com o resultado de 21.225,92 aproximadamente. Então, nós poderíamos dizer que seria o resultado de 21.225,92 centavos aproximadamente, que seria o nosso valor do capital. Quer dizer que em 10 anos, se a gente deixar o dinheiro parado com os juros de 1,3%, 21 mil reais vão virar 100 mil reais. Então, se a gente investir 21 mil, em 10 anos ele vira 100 mil. E tudo que é investimento trabalha com juros compostos. Nesse caso, a gente nem utilizou a fórmula do montante, mas foi importante a gente deixar ali para caso precisasse. Ou caso tivesse uma pergunta, qual que seria o valor dos juros? Fazendo 100 mil, que é o montante, menos o capital, a gente encontra todos os juros que rendeu durante esse tempo. Tá certo? Então é isso por hoje, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, é nóis, fui!